Vamos primeiro à situação em Gaza. Um vídeo divulgado pelas Forças de Defesa de Israel coloca o Hospital Infantil Al-Rantisi no centro da guerra da informação. Armas e explosivos foram encontrados numa estrutura subterrânea, com indícios de ter sido usada também como cativeiro para alguns dos reféns do dia 7 de outubro. O correspondente da CNN Internacional, Nick Robertson, teve acesso ao local, ainda rodeado por confrontos. A CNN fez essa reportagem sob escolta das Forças de Defesa de Israel o tempo todo, mas a CNN não enviou o roteiro e não enviou as imagens ao exército israelense. A CNN mantém o controle editorial sobre a reportagem que você confere agora. Entrando em Gaza com as forças israelenses é uma zona de guerra. As condições do nosso acesso, mostrar apenas oficiais, não mostrar soldados e não mostrar equipamentos sensíveis. Estamos passando quilômetros e quilômetros de destruição. Prédios destruídos, colapsados. Não sobrou nada que não tenha sentido a fúria de Israel pelo Hamas. As ruas aqui foram esmagadas até virar areia. Lojas, tudo o que vemos, nenhum sinal de civis aqui. E os soldados nos dizem que mesmo dentro das lojas encontram granadas lançadas por foguetes prontas para serem usadas contra eles à medida que avançam por essa área. Alguns quilômetros depois, paramos num posto de comando. Soldados moram em prédios destruídos. Cada prédio que estou olhando aqui, para qualquer lugar que você vira, está destruído, foi atingido. É difícil imaginar como os civis suportam bombardeio aqui. Nosso próximo trajeto é no meio de Gaza. Chegamos a 100 metros de uma batalha contra o Hamas. Tanques atingindo alvos em edifícios próximos. O principal porta-voz das Forças de Defesa de Israel está esperando por nós. Agora estamos conduzindo uma operação dentro de Gaza, próximo ao Hospital Rantisi. Israel enfrenta uma enorme pressão internacional sobre a destruição de lares. O número chocante de civis mortos. E nos últimos dias, sobre as táticas firmes em hospitais. Estamos revistando o túnel. Os tratores revelaram os túneis que suspeitamos estarem embaixo do hospital. A Gary nos trouxe aqui para mostrar a suposta conexão entre o Hamas e o Hospital Infantil de Rantisi. Estamos agora aqui numa área entre um hospital, uma escola e uma célula terrorista. Segundo ele, um comandante do Hamas morava lá. Ele chama atenção para os painéis solares no telhado. Este é um túnel que deslizava assim. O chão você pode ver aqui. Esta é a escada que desce? Essa é a escada que desce. Estou vendo. Ok, este é um túnel de 20 metros e olha aqui. Olha o painel. Tenha cuidado aqui, mas olha aqui embaixo. Há cabos descendo até o túnel, ok? Então eles estão conectados no túnel? Pelo que eu queria mostrar a vocês, os painéis solares na casa com terraço fornecem eletricidade diretamente para o túnel. Entramos com um robô dentro do túnel. E o robô viu uma porta enorme, uma porta que dá na direção do hospital. Estamos no que as Forças de Defesa de Israel chamam de área de fogo ativo aqui. Você pode ouvir as armas pequenas disparando. O exército israelense diz que ainda está esvaziando esta área. Estamos nos abaixando para ter um pouco de proteção aqui, porque eles dizem que ainda estamos recebendo ataques. Mas aqui conseguimos sentir algo que cheira a carne podre. Talvez corpos enterrados debaixo dos escombros. Não se levante, não se exponha. Enquanto vamos para o hospital a 100 metros de distância, ainda estamos sob ataques. Ainda estamos conduzindo uma operação conduzida por uma unidade especial da Marinha de Israel que está investigando os hospitais. Vamos descer. Mais tarde, a Gary conta que ele correu um risco grande nos levando para a área de combate. Fica claro que ele quer que essa história seja contada.
Estamos procurando aqui para ver a conexão do túnel com o hospital. Não cai aqui. Então, é aqui a conexão. Estamos procurando a conexão. Quando finalmente chegamos ao hospital, já está escurecendo. Um buraco enorme foi aberto nas paredes até o porão. Por que o hospital está tão danificado? Vamos conversar. Por que o hospital está tão danificado? Eu vou explicar. É uma questão importante. Sim, é. Chegamos ao hospital há 5 dias, ainda havia pacientes dentro. Não entramos no hospital. Nós ajudamos com essa retirada, é claro, para torná-lo uma passagem segura para todos os pacientes do hospital. Não sabemos se o hospital está totalmente esvaziado, nós não sabemos. Só entramos nesta área que suspeitávamos porque estávamos sendo atacados. A Gary nos conduz por um labirinto de corredores do porão, até esta sala. Este era o arsenal, ok? O arsenal do Hamas? Sim. Ele nos mostra algumas armas enferrujadas e alguns explosivos. Estas armas, por si só, significam consequências enormes para os hospitais de Gaza e para a pressão de Israel para assumir o controle deles. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha diz que os hospitais recebem proteção especial sob o direito humanitário internacional em tempos de guerra. Mas se os militantes armazenam armas lá ou usam os hospitais como base, essa proteção deixa de valer. Em outros cômodos, ele mostra uma moto com um buraco de bala, que ele suspeita ter sido usada por homens do Hamas no ataque do dia 7 de outubro. E possíveis provas de que os reféns poderiam ter sido mantidos presos aqui. Estamos agora no porão, na mesma área, a metros da moto. Vemos uma cadeira, vemos uma corda, vemos aqui roupas de mulher ou algo cobrindo uma mulher. Então vocês acham que uma mulher estava amarrada nesta cadeira? Esta é uma suposição que será verificada pelo DNA. A Gary diz que mais evidências apontam para o Hamas e para a presença de reféns abaixo do hospital. E nos trazendo aqui para este hospital e nos mostrando a conexão que vocês acham que existe entre os terroristas e possivelmente os reféns, o que isso significa sobre os outros hospitais aqui em Gaza? O Hospital Al-Shifa é conhecido como centro terrorista pela inteligência, pelos fatos. E também é suspeito de abrigar reféns. Este é o melhor abrigo para a máquina de guerra terrorista do Hamas. Mas as autoridades disseram que não têm conhecimento do Hamas ou de outros grupos dentro dos seus hospitais. Isso é possível? Acho que não é possível que um hospital tenha esse tipo de infraestrutura. Sabíamos que os terroristas estavam aqui. Como vocês sabiam? Sabíamos pela inteligência. Além disso, temos ataques vindos desta área. Desta área ou deste prédio? Desta área, porque o que encontramos foi um arsenal. Mas há muitos danos por aqui. Há danos por toda parte, porque o Hamas tornou impossível combatê-lo. Ele construiu toda essa infraestrutura em túneis e hospitais e em torno de áreas ocupadas. Quando saímos do hospital, já está escuro. Estamos só nos preparando para sair agora. Os ataques ainda estão acontecendo, ainda são intensos, disparos, explosões nas ruas de lá. Esta guerra e as controvérsias que a envolvem estão longe de serem resolvidas. Nick Robertson, CNN Gaza. Antes de eu passar a palavra aos participantes da roda, queria trazer para vocês um dado cedido a nós com exclusividade pela Quest. Ela deixou aqui a nosso cargo a divulgação de um levantamento sobre a proporção de mensagens pró e anti-Israel coletada nas principais redes sociais. Vamos ver. É interessante o movimento do que está acontecendo. No dia 8, dia seguinte aos ataques terroristas do Hamas. Israel tinha 80... De novembro, perdoem, me confundi na data. Não, então, de outubro, está certo, tudo isso mesmo. A gente vai perdendo a noção do tempo. Então, vamos lá, vamos refazer para ficar bem claro para todo mundo que acompanha a gente, sobretudo pela internet. No dia seguinte aos ataques terroristas do Hamas, portanto, dia 8 de outubro, Israel registrava 82% de menções a favor e 18% de menções contra. No dia 22, mesmo mês, as linhas se aproximam e no dia 29, agora no final do mês passado, as menções anti-Israel ultrapassavam as menções favoráveis a Israel. Entre agora os dias 8 e 13 de novembro,
menções contrárias a Israel permaneceram em alta. Essa tendência se inverteu hoje, agora no momento que nós estamos conversando, dia 14. As mensagens pró-Israel dispararam. Vamos então agora à análise. Chamo em primeiro lugar o professor Carlos Gustavo Pódio. Carlos Gustavo, inicialmente nós caracterizamos esse material que apresentamos aí da reportagem do nosso colega da CNN Internacional como uma munição pesada por parte de Israel na guerra da informação. Israel está conseguindo virar essa guerra? Bom, boa noite, William. Prazer conversar com você, com os colegas aí da bancada. Esse, de fato, é um elemento fundamental numa guerra como essa, né? Na verdade, o que a gente tem visto acontecer neste século XXI, né? Que imediatamente com esta facilidade, você mesmo mostrou aí menções na internet, né? Com essa facilidade, essa rapidez de comunicação, essa chamada, né? Para cair no clichê da guerra de narrativas, que é algo que sempre foi importante em todas as guerras, ela toma uma dimensão muito maior agora, né? Então, o que a gente tem visto, na verdade, é que o governo de Israel conseguiu detectar que estava perdendo a guerra de comunicação, né? Que estava perdendo a guerra de relações públicas, digamos assim. Então, esse próprio esforço dessa reportagem que você acabou de mostrar parece ser uma percepção por parte do governo israelense que precisa tomar ações nesta guerra, não apenas no campo de batalha, mas também no campo da narrativa, que parece que é onde o Israel estava claramente perdendo a guerra, ou seja, ainda que havia uma vitória clara, ou vitória, pelo menos uma superioridade militar clara de Israel no campo de batalha, havia uma inferioridade no que concerne ao debate público. E isso estava começando a causar, ou está já causando problemas para o governo israelense. Você tem, dentro do próprio Departamento de Estado aqui nos Estados Unidos, uma série de funcionários que passam já a se manifestar de forma contrária às ações do próprio governo Biden. Você tem uma divisão muito grande dentro do Partido Democrata. Então, essas questões começam já a ter também os seus efeitos políticos. Não é apenas uma questão de narrativas, mas é como elas refletem na realidade política. Lorival, pela experiência que você tem na área, e eu também em coberturas desse tipo, é muito raro que uma força militar organizada, como é o caso do exército israelense, se dê ao trabalho de levar jornalistas a situações como essa. Elas, em primeiro lugar, estão preocupadas em controle da informação. Ali, no caso, ela forneceu à CNN Internacional aquilo que a gente chama de uma janela rara, na qual o repórter consegue olhar para a realidade, evidentemente cercado por soldados israelenses, por militares israelenses, mas a oportunidade de ver com os próprios olhos o que está acontecendo ali não é sempre que um exército organizado providencia. Ainda mais num teatro ativo, né? De fogo ativo. A gente viu ali que a 100 metros estava acontecendo uma batalha, um engajamento, né? Então é porque, de fato, Israel entendeu que essas ações que acabam atingindo hospitais, né? E outras áreas civis estão sendo bastante prejudiciais para a reputação de Israel e estão também enfraquecendo o apoio americano e francês, né, europeu, e que também não é suficiente. O almirante Daniel Hagari, como ele fez ontem, ele fez o vídeo ontem, né, mas não tem a mesma repercussão de você ter um jornalista, e ainda mais o Nick Robertson, né, que é um veterano correspondente de guerra. Não é um sujeito fácil de ser enganado? Não. Ele estava em Cabul quando teve o 11 de setembro. E voltou inúmeras vezes ao Afeganistão. Então, enfim, eles entenderam que precisava ter a imprensa lá, né? E é um momento, eu como jornalista, eu celebro esse momento. Eu acho que a gente está vendo através da névoa da guerra, né? Uma coisa concreta de túneis ali, claramente nas imediações e debaixo do Hospital Rantizi, cujo nome, aliás, é uma homenagem a um dos fundadores do Hamas, o Abdelaziz Rantizi, morto em 2004. E ele, depois de exibir
a reportagem, ele discutiu com os âncoras da CNN, eu estava assistindo ao vivo, e ele falou que ele observou o esforço das tropas israelenses de fazer escavações ali, buscando o curso desses túneis, em meio à batalha, em meio a tiros. E ele falou assim, esse esforço só pode ter uma explicação, que eles estejam acreditando que ali possa haver ou reféns ou corpos de reféns. Ele se refere ao cheiro de corpos em putrefação, provavelmente. Ele está se referindo a isso. Ele acha na reportagem que há gente enterrada ali. Mas na discussão depois ele fala de escavações dos túneis, né, em busca de sinais de reféns mesmo. Porque uma coisa são os escombros matando os civis palestinos e tal, mas pode haver também reféns mortos ali também, né? Mas como houve uma fuga, uma aparente fuga às pressas, né, do Hamas, provavelmente levando reféns pelos indícios que a gente vê naquele túnel, Israel está realmente ativamente numa missão que tem dois objetivos, né? Degradar o Hamas, limpar a área e, ao mesmo tempo, encontrar os reféns ou os corpos dos reféns. Daniel, o material da Quest, que a gente exibiu logo após a reportagem dos colegas lá da CNN Internacional, se refere ao Brasil. Eu acho que eu fui claro nisso no começo, mas não custa reiterar. Nós estamos falando da observação de redes sociais, 4 grandes aqui, no Brasil. Nós não estamos falando da percepção fora do Brasil, das atitudes de Israel e do que faz o Hamas. Há uma pergunta no ar. A gente vê como que as simpatias pró-Israel vão diminuindo rapidamente ao longo de mais ou menos 2 semanas, chegam a um ponto super baixo e, de repente, elas começam a subir. É muito difícil estabelecer, numa situação dessas, uma relação mecânica de causa e efeito. Foi isto aqui que o presidente possa ter dito, ou isto daqui que o presidente não disse, ou isto que foi exibido, ou o que se suspeita, para estabelecer por que essas curvas passam uma contra a outra e voltam a passar uma contra a outra. Mas, evidentemente, nós estamos registrando um momento de atmosfera política na qual as coisas estão se alterando. A minha hipótese, William, isso é apenas uma hipótese, é que num primeiro momento a gente teve uma onda quase restrita de solidariedade a Israel no imediato pós 7 de setembro. Depois, com a intensidade, talvez desproporcionalidade dos ataques de Israel na tentativa de aniquilar o Hamas na faixa de Gaza, houve uma onda mundial e também aqui no Brasil de solidariedade à Palestina e, portanto, anti-Israel. Mas o que a gente percebeu tendo um ápice ontem na chegada daqueles brasileiros e familiares retirados da faixa de Gaza ao Brasil, o que vimos foi um ápice da tentativa patrocinada por Lula, que também foi executada por Jair Bolsonaro na semana passada, ao, digamos, invadir uma reunião do embaixador de Israel com deputados parlamentares convidados para assistir às imagens do 7 de outubro, que já haviam sido divulgadas para a imprensa, imagens terríveis. Mas Lula ontem leva ao limite ao falar, depois do genocídio, ao equivaler atos de terrorismo do Hamas a atos de terrorismo de Israel, nas palavras dele, ele consolida a chegada ao Brasil desse debate por um viés altamente ideológico e polarizador. Como se a questão, no fundo, tivesse começado no 7 de setembro, quando tem raízes muito, muito mais antigas, e como se pudesse limitar isso ao universo político brasileiro ou de qualquer país. É absolutamente limitante, manipulado esse debate e que conduz a conclusões absolutamente precipitadas. Daniel, só uma breve correção. Eu sei que você queria dizer 7 de outubro, mas saiu 7 de setembro. É 7 de outubro ao que você se referia. Não, é evidente. Só para deixar claro ao que você estava se referindo. É que fosse outro mês qualquer, mas 7 de setembro é a nossa data nacional. Aí pode gerar alguma confusão. Está aqui feito esse brevíssimo e bem-humorado reparo.
7 de outubro, eu também me confundi ali na frente. Na sua primeira intervenção aqui nessa roda, você se referiu ao dissenso dentro do governo americano, em relação ao que até aqui tem sido uma postura de apoio irrestrito do presidente Joe Biden ao que Israel faz. Na imprensa americana, que a gente acompanha com muito cuidado, há uma série de referências à dissolução dessa postura unânime em relação a Israel dentro do governo americano. Qual é o tamanho disso? É interessante a gente ver, né, o próprio assessor de segurança nacional do Joe Biden, o Jake Sullivan, você deve ter acompanhado, escreveu um artigo para a revista Foreign Affairs, famosa revista norte-americana que trata de assuntos internacionais, onde esse artigo ele escreveu alguns dias antes do ataque do Hamas em Israel, né? E neste artigo ele mal menciona o Oriente Médio. Quando ele falava, e o Jake Sullivan falava do Oriente Médio como uma região que ele via que estava estabilizada, as coisas estão mais calmas no Oriente Médio, né? Então ele publica este artigo, 5 dias depois ocorrem os atentados do Hamas e ele vai ter que mudar este artigo, né? E a mudança que ele vai colocar, finalmente ele vai mencionar essa questão do Oriente Médio. Isso porque na cabeça da administração Biden, desde que o Biden assume o governo, de fato, a ideia era que a questão do Oriente Médio não fosse mais central na política externa americana. A própria saída do Afeganistão se insere nesse contexto mais amplo. Por quê? Porque o Biden queria focar na disputa geopolítica mais ampla dos Estados Unidos com a China, nas questões com a Rússia, e deixando um pouco de lado essa questão do Oriente Médio. Quando este tema volta à tona, a leitura que o Biden faz é uma leitura quase que imediata, um reflexo imediato de presidentes americanos, de declarar um apoio total e restrito ao Estado de Israel, até mesmo porque estava dentro daquele momento de comoção inicial gerada pelos atentados, né? E isso custou, em certa medida, ao Biden, ou parece ter custado, né? As pesquisas indicam alguma questão nesse sentido, um certo apoio dele dentro do Partido Democrata, notadamente entre os eleitores mais jovens, né? Então parece que há uma perda, há uma erosão. O Biden, que já via numa situação complicada do ponto de vista de apoio político, ele sofre esta erosão. E a gente precisa lembrar que esta é uma erosão que às vezes é muito importante em determinados estados, né? O estado de Michigan, por exemplo, é um estado que tem uma população árabe-americana importante e é um estado pêndulo, né? Um desses estados decisivos para as eleições americanas. Então tem uma leitura aí que também é uma leitura, digamos, eleitoral por parte do Joe Biden, e o que a gente tem visto, em certa medida, é uma reavaliação, né? O Biden, se você comparar aquilo que ele dizia logo após os ataques e o que ele tem dito ultimamente, você tem uma mudança que reflete, em certa medida, esse diagnóstico de que o Biden percebeu que está começando a perder apoio doméstico, né? Os Estados Unidos, ao passo que os republicanos são muito unidos na questão de defesa contra Israel, dentro do Partido Democrata, a questão é um pouco mais complexa, né? E, notadamente, entre os eleitores mais jovens, existe uma reticência maior nessa postura de apoio restrito a Israel, o que não significa, há outras pesquisas também nesse sentido, não significa apoio a Palestina, necessariamente, né? O que a gente tem, isso é uma pesquisa recente nesse sentido, é que grande maioria dos eleitores americanos, seja democratas ou republicanos, eles preferiam que os Estados Unidos não se envolvessem com nenhum dos lados, né? E isso, claro, muito mais forte do lado democrata do que do lado republicano. Então, parece que aos poucos o Biden ele vai percebendo essa realidade política, os estragos que isso fez para ele no momento em que estamos aí a um ano das eleições presidenciais. Deixa eu ver esse ponto que você acabou de levantar, Pódio, que é a palavra que está na palavra-chave aí no teu argumento, que é reavaliação. Quando você se refere à reflexão que o governo americano faz da situação em função dos seus problemas políticos domésticos e em função do envolvimento e capacidade de se envolver na crise no Oriente Médio. Lorival, a inteligência americana hoje prestou um fogo de flanco, como se diz, um apoio de flanco muito importante a Israel. A inteligência americana vem a campo hoje. Inteligência que eu quero dizer são as agências de serviços secretos e a captação de onde eles são aí muito exímios, que é monitorar todo o tráfego de internet do mundo inteiro que passa pelo território americano. O que eles disseram hoje? Que por fontes próprias, eles confirmam a tese israelense do uso por parte do Hamas de instalações subterrâneas junto, embaixo ou próximos a hospitais.
Os americanos estão endossando, então, se desta vez não é pela via política, é pela via do apoio direto na guerra da informação, estão endossando Israel. William, o que eu noto ao longo de décadas de cobertura desse conflito? Muitas vezes, politicamente, os governos dos Estados Unidos e de Israel podem divergir nas políticas adotadas por Israel, sobretudo em relação à Cisjordânia, à colonização judaica. Há uma forte discordância, muitas vezes isso é visto como um problema, porque de fato é um problema essa política de Israel na Cisjordânia. Agora, no que diz respeito à condução, às doutrinas das Forças Armadas e do Serviço de Inteligência de Israel, há uma convergência muito grande de procedimentos, né? Outro dia aqui eu até disse que achava que não acreditava que as Forças Armadas israelenses estivessem propositalmente, né, ali, por exemplo, atacando crianças, essas coisas, porque, de fato, você vê uma identificação, né? Israel sendo um país democrático e tendo tido uma forte influência dos Estados Unidos na formação dos seus quadros militares e de inteligência, e havendo uma forte cooperação, você consegue realmente distinguir o que são os governos de turno de Israel do que são essas ações. Então, isso aconteceu também no hospital Al-Ahli. Você se lembra que Israel falou, olha, isso aqui não fomos nós, isso aqui aparentemente foi um foguete disparado da própria faixa de Gaza que foi avariado, né? E aí, em seguida, o Joe Biden, que tinha viajado, né, ele tinha pegado o Air Force One, estava indo para a região, quando ele desceu, ele falou, eu tenho informação de que aparentemente própria, foi isso. Né? Própria. Que foi a ênfase hoje também. Então, ao mesmo tempo em que eles compartilham muitas informações, eles seguem caminhos paralelos também, que são de doutrinas parecidas mesmo, de modus operandi, de saber que um Estado democrático, não estou falando de governo, mas se um Estado democrático, ele mente e existe uma imprensa super agressiva em Israel, assim como tem nos Estados Unidos, né, uma imprensa super atuante. Se você abrir Times of Israel, Haaretz, Jerusalem Post, para falar de jornais em inglês, né, você vai ver aí uma divergência, uma discussão super vibrante. Então, eles sabem que se eles mentirem, eles serão desmascarados. Deixa eu rapidamente, Daniel, perguntar a você, usando a mesma palavra empregada pelo Pod anteriormente, reavaliação. Alguma por parte do governo brasileiro em relação ao conflito? Pelo contrário, agora com a chegada dessa primeira leva de brasileiros e seus familiares resgatados de Gaza, fim da presidência no Conselho de Segurança da ONU, que exigia um papel de maior equilíbrio, de neutralidade, de composição, consulta a todos os membros ali do colegiado, com tudo isso já devidamente livre desses pesos, agora tudo que os assessores do presidente Lula indicam é que ele deve dobrar a aposta, ser mais incisivo, aumentar a retórica, escalar nas suas palavras contra as atitudes recentes do governo israelense.